Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A ignorância invencível, Lutério e sua seita. Lamentemos esta cruel laceração. Há 500 anos, Martinho Lutero se revoltava contra a Igreja, arrastando consigo 1/3 da Europa. Foi provavelmente a maior perda sofrida pela Igreja Católica durante sua história, depois do cisma do Oriente, em 1054. Assim, ele privou milhões de almas dos meios necessários à salvação, afastando-as não de uma organização religiosa entre tantas, mas realmente da única Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ele negou o caráter sobrenatural e sua necessidade para a salvação. Ele desfigurou completamente a fé, cuja qual ele rejeitou os dogmas fundamentais, que são o santo sacrifício da missa, a presença real na Eucaristia, o sacerdócio, o papado, a graça e a justificação. Na base de seu pensamento, que ainda hoje é a base do protestantismo em seu conjunto, há o livre exame. Este princípio equivale a negar a necessidade de uma autoridade sobrenatural e infalível que possa se impor aos julgamentos particulares e interromper os debates existentes entre aqueles que ela tem por missão guiar no caminho do céu. Este princípio, claramente reivindicado, torna totalmente impossível o ato de fé sobrenatural que repousa sobre a submissão da inteligência e da vontade à verdade revelada por Deus e ensinada pela Igreja Católica com autoridade. O livre exame, definido como princípio, não torna somente inacessível a fé sobrenatural, que é o caminho da salvação. Quem não crer será condenado, Marcos 16:16, mas também torna impossível a unidade na verdade. Dessa forma, estabeleceu como princípio a impossibilidade dos protestantes obterem tanto a salvação eterna como a unidade na verdade. E, de fato, a multiplicação de seitas protestantes não para de crescer desde o século XVI. Diante de um espetáculo tão desolador, quem não compreenderia os esforços empregados maternalmente pela verdadeira Igreja de Cristo em buscar a ovelha perdida? Quem não saudaria suas numerosas iniciativas apostólicas para libertar tantas almas aprisionadas neste princípio falacioso que lhes interdita o acesso à salvação eterna? Esta preocupação em retornar à unidade da verdadeira fé e da verdadeira Igreja atravessa os séculos. Não é nada novo, basta considerar a oração da Sexta-feira Santa. Oremos pelos hereges e cismáticos, para que Deus, nosso Senhor, os liberte de todos os erros e se digne reconduzi-los ao seio da Santa Amada Igreja Católica e Apostólica. Onipotente e eterno Deus, que salvais a todos os homens e não quereis que ninguém se perca, tende compaixão das tantas almas seduzidas pelos artifícios do demônio, a fim de que os corações transviados abandonem toda a maldade herética e se arrependam e voltem a participar de sua verdade. Esta linguagem tradicional não deixa nenhuma margem à confusão tão difundida atualmente em nome de um falso ecumenismo. As advertências da Congregação do Santo Ofício, em 1949, seguidas de vários documentos pontifícios, dos quais o mais importante é certamente a carta encíclica Mortalium Animus, de Papa Pio XI, 1928, estas justas advertências parecem agora ser letra morta. No entanto, os perigos deste irenismo ecumênico, denunciado por Pio XII na Humanitas Generis, 1950, são imensos e gravíssimos porque ele desencoraja as conversões ao catolicismo. Qual protestante, vendo os elogios às riquezas e veneráveis tradições da reforma de Lutero, sentiria a necessidade de se converter?
Por outro lado, a própria palavra conversão está atualmente banida do vocabulário católico oficial, desde que se trate das outras denominações cristãs. Além disso, essa nova atitude, feita de louvores pelo protestantismo e de arrependimentos para o catolicismo, provoca, é um fato, a perda da fé de inúmeros católicos. Todas as pesquisas sobre a fé dos católicos evidenciam a devastação que este alinhamento terrível com protestantes produz. Quantos católicos estão infectados neste século pelo que a Igreja condenou até o Vaticano II, sob o nome de indiferentismo? Erro funesto que afirma que todos estão salvos, seja qual for sua religião. Erro que se opõe diretamente aos ensinamentos mesmos de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a Igreja. No entanto, ao se denunciar este erro contra a fé católica bimilenar, somos considerados imediatamente como fanáticos ou extremistas perigosos. É também em nome deste novo ecumenismo que foi inventada a nova liturgia. Ela mantém de tal modo vínculos com a ceia protestante que vários teólogos protestantes puderam afirmar a possibilidade de seus correligionários utilizarem o novo missal católico, assim como Marx Turnham em Taizé. E durante este tempo, os filhos da Igreja Católica foram privados dos mais belos tesouros do louvor divino e graça. Graças a Deus, Bento XVI declarou corajosamente que a liturgia multissecular jamais havia sido abrogada. Todavia, durante mais de 40 anos em todo o mundo, a reforma litúrgica pós-conciliar tem afastado milhões de fiéis das igrejas. Eles não encontram mais o que esperavam da Igreja Católica. Como não se surpreender, então, que este ecumenismo, que supostamente deveria promover a unidade dos cristãos, tem tido pouco progresso? Monsenhor Marcel Lefebvre, desde o concílio, denunciou esta nova forma de proceder com os protestantes, que se abriga sob o nome de ecumenismo. De fato, este termo tão flexível expressa um modo geral de ver e agir, introduzido na Igreja durante o Vaticano II. Trata-se de uma benevolência demonstrada para com todos os homens, de uma vontade decidida de não mais condenar o erro, de uma busca constante de que nos une, ao invés do que nos separa, e o que deveria ter sido apenas o primeiro passo de um caminho em direção à unidade, como marco de uma captatio benevolente, rapidamente se transformou em uma busca querida por si mesma, convertida em seu próprio fim, uma procura incessante de uma verdade indefinida que se apartou de seu fim objetivo, o retorno à unidade da Igreja daqueles que haviam se perdido. Assim, o senso da palavra ecumenismo mudou. O conceito de unidade foi modificado e os meios para alcançá-la foram distorcidos. A clareza tradicional de uma igreja que sabe ser a única verdadeira e que o proclama em alto e bom som foi substituída por uma doutrina nova e confusa, mistura de autodegradação e de relativismo pós-moderno. Não possuímos toda a verdade, por exemplo, o que leva atualmente uma grande maioria dos católicos a rejeitar a afirmação de que só há uma via de salvação e que recebemos do próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Mudou-se abruptamente o sentido do dogma. Fora da Igreja não há salvação, por ideias confusas, chegando a alterar a afirmação da identidade da Igreja de Cristo e da Igreja Católica. O cardeal Walter Casper, então presidente do Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, via na nova definição da Igreja subsiste em o que tornou simplesmente possível o ecumenismo promovido pelo Concílio. Vindo de tal personalidade, essa importante confissão deve ser levada a sério. Aí está, em algumas palavras, as razões pelas quais não podemos celebrar com alegria os 500
anos de aniversário da Reforma Protestante. Muito pelo contrário, lamentamos esta cruel laceração. Rezamos e trabalhamos aos passos de Nosso Senhor para que as ovelhas reencontrem o caminho seguro que as conduzirá à salvação, aquele da Santa Igreja Católica e Romana. Rezemos também para que seja abandonado quanto antes este irenismo ilusório e para que em seu lugar renasça um verdadeiro movimento de conversão, tal como existia antes do concílio, particularmente nos países anglo-saxões. Finalmente, neste centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima, rezamos também para que sejam ouvidos os apelos da Santíssima Virgem Maria. Ela prometeu a conversão da Rússia, quando o Sumo Pontífice se dignar consagrar explicitamente este país ao seu coração imaculado. Vamos redobrar nossas orações e sacrifícios, a fim de que, sem tardar, a promessa da Mãe de Deus se torne realidade. Que ela se digne, com seu divino Filho, cum prole pia, abençoá-los neste tempo pascual e nos conduza a todos à bem-aventurança eterna. Fonte, Domingo de Páscoa de 2017, Dom Bernardo Feley, Superior-Geral da Fraternidade Sacerdotal, São Pio X. Fora da Igreja não há salvação. Catecismo da Igreja Católica 846. Como deve entender-se esta afirmação, tantas vezes repetida pelos padres da Igreja? Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, pela Igreja, que é seu corpo. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta Igreja, peregrina na terra, é necessária a salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, Ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam ao entrar nela ou a nela perseverar. Número 847. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa de sua parte, ignoram Cristo e sua Igreja. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua Igreja, no entanto procuram Deus com um coração sincero e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumprir a sua vontade conhecida através do que a consciência lhes dita. 848. Muito embora Deus possa, por caminhos só dele conhecidos, trazer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que sem culpa sua ignoram o Evangelho, a Igreja tem o dever e ao mesmo tempo o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Sobre este dificílimo tema dos que ignoram ou não conhecem a Deus, o doutor angélico Santo Tomás de Aquino ensina. São Tomás de Aquino, de Veritate, 14 a 11, ad 1. Objeção. É impossível que alguém possa ser criado na floresta ou entre lobos. É possível que alguém possa ser criado na floresta ou entre lobos. Tal homem não pode saber explicitamente algo da fé. A esta objeção, São Tomás responde: é característica da divina providência proporcionar a cada homem o necessário para a salvação, sempre que de sua parte não haja obstáculo algum. No caso de um homem que busca o bem e aparta-se do mal pela guia da razão natural, Deus o revelaria através da inspiração interior o que deve ser crido, ou enviar-lhe-ia um pregador da fé. Se um homem nascido entre nações bárbaras faz o que pode, Deus mesmo lhe mostrará o que é necessário para a salvação.
seja por inspiração ou enviando-lhe um mestre. Se um homem não tiver alguém que lhe possa instruir, Deus mostrar-lhe-ás, ao menos que deseje culpavelmente permanecer onde está. Fonte São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Também sobre este tema diz outro grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, Sermões, 1760. Quantos nascem entre os pagãos, entre os judeus, entre os maometanos e hereges, e todos estão perdidos. Se és ignorante das verdades da fé, estás obrigado a aprendê-las. Todo cristão está obrigado a aprender o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, sob pena de pecado mortal. Muitos não têm ideia da Santíssima Trindade, da encarnação, do pecado mortal, do juízo, do paraíso, do inferno, da eternidade. E esta ignorância deplorável os condena. Fonte Sermões de Santo Afonso Maria de Ligório, 1982, página 219. Ainda Santo Afonso, em seu memorável livro Preparação para a Morte, ensina: quão agradecidos devemos estar a Jesus Cristo pelo dom da fé. Que seria feito de nós se houvéssemos nascido na Ásia, África, América, ou entre hereges e cismáticos? O que não crê está perdido. Esta foi, pois, a primeira e maior graça que nos foi dada, a de termos sido chamados à verdadeira fé. Ó Salvador do mundo, que seria de nós se não nos tivesseis iluminado? Teríamos sido como nossos antepassados, que adoravam animais ou blocos de pedra e madeira, e teríamos então nos perdido. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, versão não abreviada, Padres Redentoristas, 1926, página 339. O Papa Pio IX falou da ignorância invencível em sua encíclica Quanto Confisciamur Moerori, de 10 de agosto de 1863, de forma brilhante e muito clara. E aqui, queridos filhos e veneráveis irmãos, é mister recordar e censurar novamente o gravíssimo erro no qual miseramente se encontram alguns católicos ao opinarem que homens que vivem no erro e apartados da verdadeira fé e da unidade católica podem obter a salvação eterna. O que certamente é oposto em sumo grau à doutrina católica. Notório é a nós e a vós que aqueles que sofrem de ignorância invencível acerca de nossa santíssima religião e que cuidadosamente guardam a lei natural e seus preceitos, esculpidos por Deus nos corações de todos, que estão dispostos a obedecer a Deus, viver uma vida honesta e reta, podem conseguir a vida eterna pelo poder de operação da luz divina e da graça, pois Deus não permitirá de modo algum que alguém seja castigado com eternos tormentos, se não é réu de culpa voluntária. Brilhantes mesmo estas palavras. E vejam bem, a ignorância e o total não conhecimento de Deus não salvam ninguém, mas sim a falta de culpa de conhecimento daquele que não conhece a Deus, mas cuidadosamente guardam a lei natural e seus preceitos, esculpidos por Deus nos corações de todos, que estão dispostos a obedecer a Deus, a viver as leis de seus mandamentos. Note que o Papa Pio IX condena especificamente a ideia de que homens que vivem no erro e apartados da verdadeira fé possam se salvar. O que é, pergunto eu, a ideia da salvação para os ignorantes invencíveis, pura e simplesmente? É claramente a ideia de que um homem que vive em erro e apartado da verdadeira fé pode se salvar. Isso não é correto, não pode ser aceito. Note uma vez mais que o Papa Pio IX não disse, em parte alguma de sua encíclica, que o invencivelmente ignorante se pode salvar no estado em que está. Ele, ao invés, está a reiterar que os ignorantes que cooperam com a graça de Deus,
guardarem a lei natural e responderem ao chamamento de Deus, podem, por poder de operação da luz divina e da graça de Deus, iluminados pela verdade do Evangelho, alcançar a vida eterna. De acordo com a definição específica da Sagrada Escritura, a luz divina é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a fé católica, que tira o ignorante das trevas. Papa Paulo III, Concílio de Trento, seção 6, sobre a justificação, capítulo 15. Também se deve asseverar que não só com a infidelidade pela qual se perde a mesma fé, mas também por qualquer outro pecado mortal, ainda que se não perca a fé, se perde a graça da justificação que se havia recebido. Defendendo nisto a doutrina da lei divina, que não só exclui do reino de Deus os infiéis, mas também os fiéis fornicários, adúlteros, lascivos, concubinários de varões, ladrões, avarentos, beberrões, malédicos, roubadores, 1 Coríntios 6, 9, e todos os que cometem pecados mortais. O dogma fora da Igreja não há salvação foi definido solenemente por papas, pelo menos 7 vezes em pronunciamentos desde a Cátedra de São Pedro. Papa Inocêncio III, Quarto Concílio de Latrão, Constituição 1, 1215, ex cátedra. É uma só, é a Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva, na qual Jesus Cristo é tanto sacerdote como sacrifício. Papa Clemente V, Concílio de Viena, Decreto 30, 1311, 1312, ex cátedra. Uma vez que há, tanto para regulares e leigos, para superiores e súditos, para isentos e não isentos, uma Igreja universal, fora da qual não há salvação, e há para todos esses um só Senhor, uma fé, um batismo. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, seção 8, 22 de novembro de 1439. Quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só pagãos como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá participar na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos, a não ser que ela se una antes de morrer, e que é tão importante a unidade do corpo da Igreja, que só os que nela permanecem lhe aproveitam, para a salvação, os sacramentos da Igreja, e lhes dão um prêmio eterno, os jejuns, as esmolas e as demais obras de piedade e os exercícios do dever cristão. E que ninguém, por mais esmolas que dê, ainda que derrame seu sangue pelo nome de Cristo, pode salvar-se se não permanecer no seio e na unidade da Igreja Católica. Papa Leão X, Quinto Concílio de Latrão, seção 11, 19 de dezembro de 1516. Ex cátedra. Uma é, com efeito, a Igreja Universal dos regulares e seculares, dos prelados e súditos, dos isentos e não isentos, fora da qual absolutamente ninguém se salva, e todos eles têm um Senhor e uma fé. Papa Pio IV, Concílio de Trento, Iniunctum Nobis, 13 de novembro de 1565, ex cátedra. Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Bento XIV, Nuper ad nos, 16 de março de 1743, profissão de fé. Esta fé da Igreja Católica, sem a qual ninguém pode se salvar, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho.
Papa Pio IX, Primeiro Concílio do Vaticano, Seção 2, Profissão de Fé, 1870, ex cátedra. Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Gregório XV, Sumo Iuditer Studio, Seção 2, 27 de maio de 1832. Finalmente, algumas dessas pessoas desviadas tentam persuadir a si mesmas e a outros que os homens não são salvos somente na religião católica, mas que mesmo hereges podem alcançar a vida eterna. Papa Pio IX, Singulari Quodem. Pois em verdade, quando livres destes laços corpóreos, o veremos como ele é. 1 João 3,2. Entenderemos perfeitamente o quão estreito e belo é o nexo com que estão unidas a misericórdia e a justiça divinas. Mas, enquanto estiverem na terra, sobrecarregados por esta massa mortal que embota a alma, mantenhamos firmemente, segundo a doutrina católica, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. É ilícito indagar para além disto. Poderia me estender por horas sobre esse tema tão profundo e maravilhoso ao mesmo tempo, mas creio seja suficiente para explicá-lo. A Igreja Católica é infalível. Suas definições dogmáticas são infalíveis. Os papas, quando falam ex cátedra de Pedro, são infalíveis. Portanto, é muito simples. Se fosse verdadeiro que os assim chamados ignorantes e vencíveis pudessem pura e simplesmente ser salvos, então Deus nunca teria permitido que a Igreja Católica definisse o dogma de que ninguém em absoluto pode salvar-se fora da Igreja Católica. Mas, de fato, Deus permitiu que a sua Igreja infalível definisse esta verdade que, diante das determinadas condições acima expostas, pode-se alguém que não conheceu a Deus salvar-se, e que exclui, especificamente da salvação, todos os que não morrem católicos. Finalizo esta meditação mais uma vez, citando o Papa Pio IX, em sua carta encíclica Nost et Nobiscum, número 10, 8 de dezembro de 1849. Em particular, certifiquem-se de que os próprios fiéis tenham assente que suas almas em suas almas e profundamente gravado o dogma de nossa santa religião de que é necessária a fé católica para obter a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.